A Batalha de Hattin, o dia em que Saladino esmagou a cavalaria católica. Era um fim de batalha. Foi em Hattin, em 4 de julho de 1187. Nessa batalha, Saladino desbaratou, por castigo, os exércitos cristãos da Palestina, liderados por chefes depravados. Por toda parte, os corpos de cruzados cobertos de sangue atestavam sua fidelidade e, desgraçadamente, a sua derrota. Os maometanos haviam triunfado na Batalha de Tiberíades. Os principais chefes cristãos e até mesmo o rei de Jerusalém caíram prisioneiros de Saladino. Só um homem continuava a lutar, coberto de ferro e sangue, montado num cavalo branco, espumante e exausto, cercado de infiéis. O último cavaleiro resistia. Sua espada descrevia terríveis molinetes, e a seu redor estavam mortos os inimigos que haviam ousado aproximar-se dele. Os maometanos o contemplavam de longe, e no furor de seus olhos brilhava também, apesar de tudo, uma centelha de admiração. Que homem era esse que não capitulava? Que tipo de homem era esse que não cedia e nem recuava? Quem gerara um filho de tal porte? Quem forjara essa alma coraça e esse coração indomável? Feridos e exângues, cavalo e cavaleiro caem por terra. Imediatamente, ele se reergue e se lança sobre os inimigos. Tudo acaba. Tudo não. Só não termina a admiração. A morte do herói até a fizera crescer. E os turcos, e os curdos, os semibárbaros, os maometanos, os inimigos, se aproximam e molham seus albornozes no sangue do cruzado morto. E repartem suas vestes e armas para conservar algo de lembrança do mais valente dos homens. Quem era este homem de coração de ferro? Que mãe conceberam tal herói? Ele era um filho da Igreja Católica. Ele era um cavaleiro. Era o marechal do templo Jacques de Maille. Antes da batalha, ele discordara do plano imprudentemente louco que o orgulhoso grão-mestre do templo, o péssimo Gerard de Hidefort, havia imposto aos cruzados. O grão-mestre insultou Jacques Maille, acusando-o publicamente de covardia. Você gosta demais de sua cabeça loira, pois que tão bem a quer manter. Ao que o marechal do templo retrucou: eu me farei matar como um nobre, e será vós quem vai fugir. Jacques de Maille partiu ao ataque à frente de 150 cavaleiros templários contra todo o exército maometano, com um tal ardor que escreveu Ibn al-Lati que as cabeleiras mais negras teriam embranquecido de pavor. Gerard de Hidefort escapou vivo da derrota de Tiberíades. Foi feito prisioneiro com o rei Guy de Lusignan e com centenas de cavaleiros das ordens militares. Saladino fez massacrar todos os cavaleiros templários e hospitalários aprisionados em Hattin. Mas Gerard de Hidefort teve a sua vida poupada. Isto aconteceu nas cruzadas, num tempo em que havia fé, tempo em que seguia o conselho de Cristo. Agora, quem não tem uma espada, venda um manto e compre uma. Isto aconteceu na Idade Média, na doce primavera da fé. Primavera na qual podiam acontecer dias de tempestade negra, quando havia heróis e traidores, luz e trevas, inquisição e hereges, mas em que a luz dominava as trevas. Isto aconteceu no tempo em que havia escudos brancos, quando havia cruzados francos. Aconteceu nos séculos da fé e da glória. Aconteceu na Idade Média. O cavaleiro aspirava ao martírio. Para isto ele vivia, lutar e morrer por Deus. Depois da Batalha de Tiberíades, Saladino, vitorioso, foi visitar os chefes cristãos, prisioneiros. E vendo o rei de Jerusalém, Guy de Lusignan, coberto de pó, suor e sangue, deu-lhe um copo d'água. Entre os maometanos
Este era um sinal de hospedagem que garantia a vida do hóspede. O rei tomou um sorvo e passou imediatamente o copo para o cavaleiro mais próximo. Saladino protestou, porque a esse cavaleiro, o criminoso e mentiroso Renaud de Chatillon, ele não queria dar hospedagem. Porque não queria manter vivo, Renaud de Chatillon era um ladrão e violador de tratados. Saladino tirou-lhe, pois, o copo e perguntou-lhe: que faria ele se o tivesse a ele, Saladino, como prisioneiro? Renaud respondeu que se Deus me tivesse dado essa oportunidade, eu cortaria a tua cabeça. Diante disso, Saladino foi tomado de terrível ira e disse: porco, você está em minha prisão e me contesta assim orgulhosamente? E lançando-se sobre ele, com o sabre levantado, cortou-lhe o ombro. Os que estavam assistindo à cena acabaram com Renaud. O corpo decapitado foi arrastado aos pés de Guy de Lusignan, o rei. Depois da execução de Renaud, o único exemplo de severidade de Saladino se deu à execução dos cavaleiros do hospital e dos templários. Respeitando a vida dos barões e cavaleiros leigos, que tratou com notável generosidade, como adversários infelizes, o sultão se mostrou impiedoso para com os cavaleiros monges, que, tendo a guerra santa como regra de fundação, se comportavam como inimigos pessoais do islamismo. Saladino ordenou que massacrassem a todos, pormenor que indica bem o caráter de guerra religiosa. Ele confiou a execução deles aos santos personagens do Islã, de onde exalava um abominável odor de matadouro devoto. Havia no exército muçulmano um grupo de voluntários, pessoas de costume piedosos e austeros. Eram os devotos sufis, homens de leis sábios, iniciados no ascetismo e na intuição mística. Eram os devotos da gnose xiita. Cada um deles pediu o favor de executar um prisioneiro. Desembainhou seu sabre e arregaçou as suas mangas. Durante o massacre, se viu algo sublime. Os cavaleiros, em vez de fugir da morte, disputavam entre si, antecipando-se aos golpes, para que, morrendo antes, entrarem no céu, também antes. Como é compreensível que Deus tenha premiado este zelo e heroísmo com um milagre. Durante 3 dias e 3 noites, uma lua vinda do céu iluminou os corpos dos cavaleiros mártires. Ilusões lendárias? A luz da glória resplandecerá para sempre sobre eles. Et lux perpetua luceateis. A cavalaria, um turbilhão de homens, estandartes esvoaçantes ao vento da glória, precipitando-se sobre os infiéis, numa cavalgada de fé e de heroísmo. Que era a cavalaria? Que era o cavaleiro? A cavalaria era a formação cristã da condição militar, e o cavaleiro era o soldado cristão, na sua plenitude. Mais do que uma instituição, a cavalaria foi um ideal de vida militar. Foi por meio dela que a igreja transformou os bárbaros em santos. Quando se compara um soldado bárbaro, valente, mas ainda cruel, forte, mas grosseiro, com os santos produzidos pela cavalaria, compreende-se o valor dela. São Luís, rei de França, São Fernando, rei de Castela, o condestava de Portugal Nuno Álvares Pereira e Santa Joana d'Arc foram alguns dos santos gerados pela cavalaria, gerados pela igreja por meio da cavalaria. Por isso, ela era admirada até pelos infiéis, por incrível que pareça. A cavalaria medieval deu à igreja uma coleção de santos e santas como nenhuma outra classe social jamais deu, justamente porque eram a verdadeira elite social,
A santidade se multiplicou neles pelo heroísmo de profissão, pela consagração de energias magníficas. Bastaria evocar os santos e as santas, reis e rainhas. Desde o século XIII, nunca mais houve tantos santos entre os chefes dos estados, chamados católicos. Houve muito mais hipocrisia, não houve mais santos. Seria preciso citar os santos de Cluny, de Citeaux, os santos papas e bispos que a nobreza deu à igreja. Ora, o heroísmo da nobreza posto a serviço da santidade de Cristo marcou profundamente o catolicismo europeu e subsiste ainda como apelo ao heroísmo. A cavalaria foi a transposição do feudalismo para as relações entre Deus e os homens. O feudalismo consistia essencialmente numa relação pessoal entre suzerano e vassalo, pela qual um pertencia ao outro. Eles eram como pai e filhos adotivos. O vassalo devia a seu barão honra, serviço e obediência. O suzerano devia ao vassalo honra, justiça e proteção. Um era do outro. Assim como os vassalos de um barão serviam ao seu senhor, seguiam a sua bandeira e defendiam seu feudo, assim os cavaleiros serviam a Deus. Os cavaleiros eram os vassalos de Deus e os soldados da fé. Deus, o bom senhor feudal, era o seu barão. Os cavaleiros seguiam a sua bandeira e queriam reconquistar o seu feudo, a terra, invadida pelos fiéis e hereges. Para eles, Nossa Senhora era a dama, a senhora, a rainha que eles deviam servir. Como os vassalos serviam a sua castelã, senhora de um feudo terreno. Essa relação feudal de Deus e de Nossa Senhora com os cavaleiros era tão viva, e o modo pelo qual eles se referiam a Deus era tão real que às vezes provocava confusão. Quando Santa Joana d'Arc apresentou-se a Vaucouleurs, ao capitão Robert de Baudricourt, pedindo-lhe soldados para ir salvar a França, deixou-o confuso ao dizer-lhe: a França não pertence ao rei da Inglaterra, nem ao rei da França, mas ao meu rei. O capitão, espantado, pois já havia 2 reis disputando o trono da França, e agora ela lhe anunciava as pretensões de um terceiro, perguntou: quem é o teu rei? E ela singelamente lhe respondeu: o meu rei é Deus.